Minha gente, estamos dentro já de 2024 e mais do que isso, no mês de janeiro, que tem a marca do Janeiro Verde, a campanha que chama atenção para os cuidados com câncer de colo de útero. Esse tumor é a quarta causa de morte de câncer entre as mulheres no Brasil. E a gente sempre vai lembrando, hoje já existe muito sucesso na cura do câncer e tudo, mas sempre os médicos dizem, ó, uma vez descoberto bem cedo, né, e prevenindo, melhor ainda, mas também se aparecer sendo bem precoce, sendo descobrindo bem cedo, bem mais cedo, evidentemente que o sucesso de cura será sempre maior. O janeiro é dedicado a isso, vocês sabem, todo mês, o ano inteiro, a gente acompanha esses calendários mundiais de prevenção, porque acho que nós temos esse dever, é obrigação nossa permitir o esclarecimento, trazer aquilo que você não tem tempo, nem o médico, de você e o médico conversarem sobre isso, e só sobre isso, a não ser uma consulta, né? Então, uma entrevista dessa permite que você fique cara a cara com o médico, né? A possibilidade de aprender com eles sobre cada um dos assuntos. O assunto desse mês é a campanha de cuidados de câncer no colo de útero. E o assunto vamos tratar agora com a ginecologista, a doutora Tamara Pagioro. Bom dia, doutora. Oi, bom dia, tudo bem? Aqui tudo bom, graças a Deus. Estamos retomando aqui a vida numa nova semana, aliás, segunda semana já do ano. Feliz ano novo a senhora, a sua família também, viu? Para vocês também. Feliz Ainda, ano novo. ainda é tempo de dizer feliz ano novo, né? Temos aí Sim, sim. um ano todo pela frente, né? Doutora Tamara, vamos tratar sobre esse assunto aqui. Eu dizia aqui que os pacientes não têm como sentar na frente do médico, a não ser que seja numa consulta, né? E conversar sobre um assunto específico, aprender com eles e tudo. Então, essas entrevistas têm sido muito oportunas e coloca milhares de telespectadores e ouvintes do programa cara a cara com a médica, né, no caso. Para a gente falar de um assunto que interessa e que eu vejo aqui acomete a quarta causa de morte por câncer entre as mulheres do Brasil. Daí eu começo perguntando assim, só acomete as mulheres, doutora? Não, também pode acometer os homens, mas principalmente não por conta do câncer de colo de útero, pelo Claro, HPV, que pode ter na orofaringe. claro. Mas o câncer de colo de útero, sim, só nas mulheres, porque as mulheres é Sim, quem só tem elas o têm, né? útero. Nesse caso, Isso, só elas têm, no caso, o útero aí. exato. Mas pode acometer outras tantas pessoas. Na faringe, a senhora disse? Isso, Ah, por conta do sexo anal e do sexo oral, pode aham. acometer tanto a parte do reto ali, do Sim. ânus, Ah. também pode acometer a parte da orofaringe, então da boca, da garganta, então por não uso, né, do preservativo. Orofaringe é o nome, então, desse conjunto todo aqui, vamos dizer assim. Isso que a gente De fala. boca, garganta, enfim, né? Uhum. E é a quarta. Agora, no caso aqui, descoberto precocemente, ela tem um índice mais ou menos de quanto de cura, doutora? No começo, quando descoberto, ela tem a chance de cura é praticamente 100%. Nossa, A, ela é uma doença prevenível, que a gente espera não ter a doença, já que a gente tem vacina, a gente tanto fala, né? Ah, por que não faz uma vacina para câncer? A gente existe uma vacina para câncer, e que é disponibilizada pelo SUS, o que é melhor ainda. Então, é uma doença que não era nem para existir. a vacina. Existe a vacina? Existe uma vacina que é disponibilizada pelo SUS, Hã? que hoje é a quadrivalente entre crianças, né, de 9 a 14 anos, tanto meninos quanto meninas, e para pessoas vulneráveis ou pessoas que tiveram violência sexual, imunodeprimidos, pacientes com câncer em uso de quimioterapia e radioterapia, essas pessoas têm acesso disponibilizado pelo SUS. Olha, aí vamos vendo que às vezes a gente fica falando, porque o SUS, porque o SUS, porque o SUS. Isso. Ele tem algo que, inclusive, eu acredito que boa parte das pessoas nem saibam, né? Sim, muitas pessoas
E a gente já está completando aí 10 anos que a gente tem essa vacina, desde 2014 pelo SUS, e antes era disponibilizado nas escolas, atualmente não é mais feito assim, e a gente tem visto que, infelizmente, está tendo menos procura, as pessoas não levam os filhos para se vacinar, e isso acaba proliferando, né? Porque no futuro essas crianças vão ter relação, vão namorar e acaba que a gente não consegue erradicar essa doença. Então, o ideal é que todos os pais, né, que tenham aí seus filhos de 9 a 14 anos, de preferência antes de iniciar a vida sexual, leve essas crianças para fazer a vacinação e então evitar que no futuro essas crianças tenham esse risco de câncer por esses tipos, principalmente o 16 e o 18, que é a maioria, mais de 70% dos casos de câncer é por conta desse subtipo 16 e 18. Então, o ideal é que a gente consiga, né, abranger essa população. A eficácia dela só se dá nessa fase da vida? Não, ela pode ser até os 45 anos, as pessoas podem tomar, mas principalmente entre os 9 e os 14 anos, foi a faixa etária que a gente viu que tinha, durante os estudos, né, que tinha maior eficácia. Mas com pessoas que já tiveram relação sexual, sim, é bem tolerada e tem uma boa eficácia. O brasileiro ficou um pouco arredio, ou muitos ficaram arredios, sempre que se fala em vacina, o que é lamentável, né? Mas, de qualquer maneira, ela tem algum tipo de contraindicação ou apresenta algum tipo de reação, essa vacina? Ela não tem contraindicação, ela pode ser tomada até os 45 anos, sem contraindicação, porém, pode sim, como todas as outras vacinas, dar uma dor local, pode dar um pouco de dor no corpo, mas é passageiro e super tolerável, não tem grandes reações, é bem tranquila mesmo. A gente ficou, né, um pouco desconfiada por conta de muitas fake news e tudo mais, com vários tipos de vacina, mas é uma vacina que tem muitos anos ela está desde 1997 com estudos, então assim, a gente tem uma segurança muito grande nessa vacina. Então é algo que pode sim e deve ser indicada. Muito bem. Como é que ela se manifesta de modo a que a pessoa comece a perceber, ou eu preciso no meu médico, melhor que vá por rotina mesmo, mas quando ela se manifesta e pode ser um caso de câncer de colo de útero? Isso é que é o nosso grande problema, porque a doença ela não tem uma manifestação. Então, a partir do que acontece, a mulher tem o contato com a HPV, ela pode demorar anos e anos para se desenvolver, então ela é silenciosa, ela não tem sinais e sintomas na fase inicial. Então, o que a gente faz, que é preconizado, são os exames preventivos, que a gente fala, né, o Papa Nicolau, histologia oncótica, que é o que é preconizado hoje pelo Ministério da Saúde. Existem uns exames mais avançados, como o teste do DNA HPV, mas isso ainda não tem uma cobertura pelo SUS, mas já está disponível nos convênios, na rede privada, e então a gente faz o exame do Papa Nicolau. Em estágios mais avançados da doença, sim, pode ter sintomas, como corrimento vaginal diferente do que tinha, dor durante a relação sexual, sangramento, mas aí são estágios mais avançados e não é isso que a gente quer pegar dessa população. A gente quer que a população tenha uma abrangência com os exames preventivos, né, para a gente não pegar avançado. Doutora, em geral as pessoas conceituam os cânceres como advindos, originários de questões genéticas, enfim, né, nas suas formas mais comumente divulgadas. Sempre criou na pessoa a ideia de que o câncer é uma questão que se desenvolve na gente por hábitos de consumo de alimentos e uma série de coisas, ou então por uma disposição genética, essas coisas todas. E a senhora está insistindo em relações entre as pessoas. Esse câncer só acomete a partir das relações do paciente?
Principalmente por conta disso. Mas tem casos genéticos, mas é a minoria da minoria. A grande maioria dos casos é por conta do contato com o HPV, que é um vírus, papilomavírus humano, e é a partir disso que se desenvolve. Então, é um câncer que está associado às relações sexuais, enfim, em grande parte, na sua maioria, talvez? Na sua maioria, isso. A maioria é por conta do HPV. Serão raros os casos em que foi uma questão genética? Raríssimos os casos que são genéticos, que passados principalmente de mães e pais, e principalmente mães, né? Mães e irmãs que tiveram o câncer de colo de útero, mas a grande maioria é por contato do HPV. Também tem o uso algumas coisas que podem colaborar e piorar, né? Para quando você tem o contato já com o HPV, como o tabagismo, o uso de anticoncepcional, de pílulas, que pode sim piorar a imunidade da paciente, então ela chegar a desenvolver, mas em grande maioria é pelo HPV. A senhora disse que ela pode ficar ali, esse vírus pode ficar ali um bom tempo. Ele fica latente dentro da mulher por muitos anos, e em algum momento ela tem uma queda de imunidade, então ele tem essa exacerbação, e aí isso desenvolve. Nesse tempo todo, tanto os exames que vocês podem pedir, quanto os próprios sintomas, aliás, não sintomas, mas digo assim, nesse período todo em que está ali, desculpe se a expressão não for a melhor, incubado ali, não será possível descobri-lo? É possível descobrir, principalmente pelo teste do Papa Nicolau ou pelo teste o que é mais fidedigno é o teste do DNA HPV. Esse teste, ele detecta os subtipos, principalmente dos subtipos de alto risco de se tornar uma doença maligna, e aí a gente detecta se a mulher tem ou não esse vírus. Se ela tem esse vírus, a gente pega e rastreia essa pessoa anualmente. Já aquelas mulheres que não têm esse vírus, a gente pode fazer o preventivo, repetir esse exame a cada 5 anos. Já aquelas mulheres, a partir dos 25 anos até os 59 anos, que já iniciaram a vida sexual, a gente faz o rastreio anualmente por 2 anos seguidos com o preventivo, o teste do Papa Nicolau, que tem aí na rede pública. E aí, esses 2 exames vindo negativos, a gente pode repetir a cada 3 anos. E isso faz com que a gente pegue as mulheres, pelo menos 30% da população que vai a desenvolver essa doença, a gente vai conseguir pegar. Então, 30 em um ano, 30 no outro, 30 no outro, a gente consegue abranger 90% da população. Esse é o nosso objetivo, né? O objetivo, a meta que a gente tem pelo OMS é de atingir 90% da população faça a procura do posto ou do médico particular e que ela tenha essa cobertura, né? Para a gente investigar o câncer de colo de útero, que é uma doença que hoje acomete, pelo menos a gente tem 17 mil mulheres no Brasil que vão ter essa doença anualmente. E em torno de 7 mil mulheres vão falecer, vão morrer por conta de uma doença que a gente tem como prevenir. Então é muito triste, né, a gente chegar num estágio desse. Doutora Tamara, então já sabemos, por exemplo, que até a vacina que previne, até mesmo na rede pública, no SUS, tem. Esses exames todos que, se eventualmente precisarem ser feitos, também tem disponível, assim, na rede pública, com facilidade? Sim, o Papa Nicolau a gente tem. O que hoje a gente ainda não tem é o teste do DNA HPV coberto pelo SUS, pela rede pública, mas que acredito que em breve isso vai ser incorporado. Esse teste consiste no quê, doutora? Ele é o mesmo exame do Papa Nicolau, então a mulher vai ao consultório do médico, em posição ginecológica, colhe uma secreção dali do colo do útero e isso é encaminhado para o laboratório. Então, assim como é feito o Papa Nicolau, é feito esse mesmo exame. O que muda é a técnica que vai ser feita lá dentro do laboratório. Mas para a mulher em si não muda nada em relação ao exame habitual, que ela já está acostumada com o preventivo. Importante nesse contexto de prevenção é, sem dúvida, a própria vacina. Vamos só repetir, então, em que fase da vida
essa vacina tem que ser administrada, lembrando que ela está disponível para os interessados até na rede pública, mas então em qual fase, pais e mães, atenção, esses jovens têm que ser vacinados? Dos 9 aos 14 anos, 11 meses e 29 dias, está disponível para a população levar os meninos e as meninas na rede pública para tomar. Ok, temos pergunta de ouvinte. Temos sim, Daércio, através do facebook.com/TV Matão. A Vanessa, ela pergunta, doutora, se tem sintomas, o HPV se deixa sintomas, se a mulher sente. Infelizmente, nem sempre. Algumas vezes o HPV ele pode sim desenvolver em vulva, em vagina e gerar verrugas nessa região, mas as lesões que a gente diz do câncer de colo de útero, geralmente elas são assintomáticas, por isso é importante de fazer o preventivo. O João Carlos participa com a gente e pergunta também, doutora, se no caso do homem o vírus também fica no organismo por muitos anos. Sim, ele pode ficar por bastante tempo, mas como o homem tem a região externa, né, a mulher é para o lado de dentro, o colo do útero, o homem tem a glande para o lado de fora. E isso colabora com que ele não tenha tantas manifestações como na mulher. É bem menos comum o câncer de pênis como o câncer de colo de útero. A Joana participa com a gente e pergunta, acho que a senhora já falou, doutora, mas ela pergunta qual que é a idade máxima para fazer esse exame. Para fazer o exame, isso, ele é até os 59 anos pela rede pública. Mas a gente recomenda que seja feito entre os 25 e 59 anos de idade, com mulheres que já tiveram relação sexual. Nesse caso, se ela tiver, como ela fala que tem que 59 anos, ela pode fazer pela rede pública? Sim, pode fazer. Está dentro da idade, ela é bom que faça logo no seu caso, né? Que é até os 59, sim. Então ela está dentro ainda, mas no último ano, vamos dizer assim. Isso, pode ser feito. Até os 59 anos, 11 meses e 29 dias. Ficou alguma dúvida aí pelo WhatsApp? Tem pergunta também? Pois não, Só Felipe? uma pergunta, Daércio. A Roseli pergunta para a doutora se quem não tem mais o útero, fazendo Papa Nicolau todos os anos, ninguém na minha família teve, tem algum perigo, doutora? Isso é bem importante, ótima pergunta. Mulheres que tiraram o útero e o colo do útero por doenças como miomatose, sangramento, não é necessário fazer. Mas aquelas mulheres que tiraram o útero em decorrência de uma lesão pré-maligna, que são os NIC, NIC1, NIC2, NIC3, essas mulheres sim devem continuar fazendo o Papa Nicolau, mesmo não tendo mais o colo do útero. Perfeito? Perfeito. Muito boa, excelente a entrevista da doutora Tamara. Primeiro, porque a senhora explicou com facilidade de entendimento, e segundo, porque estamos com isso, dando a nossa contribuição para este Janeiro Verde, a campanha de cuidados com o câncer de colo de útero, a gente contribuindo, permitindo, não é? Ou possibilitando que as pessoas, então, recebam essa informação de qualidade vindo de excelente fonte. A doutora Tamara Pagioro, ginecologista e obstetra, que nos concedeu essa entrevista e por ela agradeço. Doutora Tamara, muito obrigado, viu? Muito obrigada, eu que agradeço, um ótimo dia. Nós que agradecemos.